Santa Joana d'Arc foi o caso mais doloroso da história da Igreja Católica e foi também um caso muito injusto. E é esse caso de Santa Joana d'Arc que eu vou esclarecer aqui para você no vídeo de hoje. Bora lá! Olá, eu sou a Anália Gaspi e esse é o Apostolado Descobertas Católicas, o apostolado que ajuda você a conhecer e a amar a Igreja Católica. Eduardo, esse nome que eu vou deixar aqui para vocês, que eu não sei pronunciar, ele dizia que o caso de Santa Joana d'Arc foi o processo mais franco e exclusivamente político de que participou a Inquisição. Então, assim, não foi um caso tanto assim religioso, né? Foi mais um processo político que usou a Inquisição. Calma que eu vou te explicar tudo isso no decorrer do vídeo. E antes de mais nada, a gente precisa compreender o contexto da época, porque se a gente não entender o contexto da época, você não vai entender absolutamente nada do que foi de fato o caso de Santa Joana d'Arc. Então, na época, estava na Guerra dos 100 Anos, que era uma disputa territorial entre a França e a Inglaterra. Em 1428, a Inglaterra tinha invadido, sitiado a cidade de Orleans, na França. E os habitantes, né, sem ter o que fazer, começaram a fugir, simplesmente. E aí, foi aqui, nesse contexto, que surgiu Santa Joana d'Arc. Ela era filha de camponeses, né? E já nessa época aqui ela tinha 17 anos de idade. E dentre as muitas coisas que ela via e ouvia, ela via São Miguel Arcanjo, que pedia para ela, né? Falava para ela da piedade do povo francês e também pedia a ela que libertasse a França. E também pedia a ela que colocasse o rei Carlos VII como rei da França. E isso não era alucinação, tá bom? Justamente porque para alguma coisa ser alucinação, não basta só ter a visão e ponto final. É importante o quê? Que a pessoa emita falsos juízos, tem um comportamento descontrolado. E isso tudo não era o caso de Santa Joana d'Arc. Santa Joana d'Arc, a gente não encontra nenhum vestígio de incoerência nos dizeres e nos atos. A gente não encontra nenhum desequilíbrio nem intelectual, nem nenhum outro tipo de desequilíbrio nela, nenhum vestígio de prostração física. Então não tinha nada disso. Muito pelo contrário, ela tinha um equilíbrio perfeito e ela era uma menina assim, sensata e firme nos seus propósitos, né? Então, não tinha nada de alucinação no caso dela. E essa era a missão que Deus deu para Santa Joana d'Arc. Mas você sabe qual é a nossa missão comum no mundo? E aliás, você sabe qual seria, por que foi que Deus nos criou? Para que Deus nos criou? De fato, tem um e-book aqui na descrição do vídeo que vai contar isso para vocês. Olha, é um e-book muito simples de ler, numa linguagem muito simples, muito clara e que vai ajudar muito a você a descobrir essas respostas. Então, o link está aqui na descrição do vídeo. Corre lá para adquirir. No início dessa jornada de Santa Joana d'Arc, né, ela teve umas pequenas dificuldades, como por exemplo, ela foi de primeira, assim, ela foi recusada nessa missão. Mas mais para frente ela conseguiu, né, graças à sua persistência,
a sua firmeza nos seus propósitos, ela conseguiu que ela desse continuidade a esse processo, essa caminhada dela. E Santa Joana d'Arc também, ela sempre, por onde ela passava, ela conquistava as pessoas. Ela conseguia convencer as pessoas da missão que ela tinha. E por isso, ela conseguia das pessoas também aquilo que ela precisava para a missão dela. E uma das pessoas a quem ela conseguiu conquistar essa missão foi a do capitão Robert, que foi ele quem direcionou ela lá para o rei Carlos VII. Então, no caminho até onde o rei estava, né, ela foi acompanhada por 6 homens que ia defender ela por causa dela encontrar algum tipo de perigo no meio do caminho, né? Já que as estradas, os lugares por onde ela ia passar eram lugares perigosos. Em 1429, Santa Joana d'Arc, ela consegue, ela pede para o rei da França que ele disponibilize para ela alguns soldados, né, para que ela pudesse ir lá derrubar o cerco de Orleans que os ingleses tinham levantado. Só que o rei não confiava muito nela, até porque ela era uma desconhecida do rei. O rei mal conhecia ela, só conhecia ela por uma única carta que ela tinha mandado e pela carta do capitão Robert. E só, não tinha muito conhecimento dela. Só que mais pra frente ele acabou aceitando ela, né? Jean, que eu vou deixar o nome dele aqui pra vocês, ele era eremita e o confessor de Santa Joana d'Arc. Ele dizia que Santa Joana d'Arc revelou uma vez ao rei coisas que ele só tinha falado para Deus, ou seja, não tinha contado para ninguém, somente para Deus e ponto final. Mas ninguém sabia disso, ninguém. E Santa Joana d'Arc revelou essas coisas para ele. Então, assim, isso foi um sinal de Deus para que ela fosse realmente aceita pelo rei Carlos VII, né? Em Poitiers, Santa Joana d'Arc passou por um interrogatório que ela não desanimava de jeito nenhum, né? Não se deixava desconcertar por esses interrogatórios. E ela passava por esses interrogatórios para saber se ela de fato era virgem, como ela mesmo tinha dito que era, né? De fato, e se porventura fosse dito que ela não era virgem, ela de fato ia perder toda a credibilidade dela. Ela foi interrogada por 2 senhoras, né? Que eu vou deixar o nome aqui para vocês. E ela foi achada digna, por isso e por outras provas também, de continuar com essa missão. O rei concedeu para ela um pequeno batalhão para ela poder... Mas ela não iria combater de fato. O que ela ia fazer seria estimular o exército. E foi isso que ela fez. E Santa Joana d'Arc também... em 1429 começou os combates, né? E nesse primeiro combate ele foi vencido. Os soldados se retiravam só de ver o exército chefiado por Santa Joana d'Arc chegando. Em 17 de julho de 1429, o rei Carlos VII é sagrado como rei da França de fato, lá em Reims. E Santa Joana d'Arc, depois dessa sagração, dá por terminada a missão dela. Só que o rei pede que ela continue a batalha, né? E Santa Joana d'Arc, sendo muito dócil, ela continua essa batalha e ela preza por defender Paris, né? E é nesse processo que Santa Joana d'Arc
é presa pelos ingleses, ela é comprada por 10.000 francos, né? E o que os ingleses queriam dela? Queriam encarcerar ela, né? E queriam destruir os prestígios que ela tinha diante do povo. E isso sob pretexto religioso, que era o pretexto que naquela época era o que mais convencia as pessoas de alguma coisa, né? Então eles usavam um pretexto religioso para isso. Já que Santa Joana d'Arc também começou tudo isso graças a mensagens religiosas que ela recebia. Então ela seria condenada por heresia, bruxaria e por ser impostora. Isso tudo era uma trama dos ingleses, né? Vocês vão entender mais pra frente por que era uma trama dos ingleses. E isso tiraria a autoridade do rei Carlos VII, já que ele seria, na mentalidade das pessoas, se isso fosse de fato comprovado, ele teria sido eleito, né, rei da França por uma, digamos assim, filha de Satanás. O que Santa Joana d'Arc de fato não era, mas era a imagem que os ingleses queriam que ela tivesse. E mais uma vez eu trouxe aqui para vocês a mentalidade da época, porque sem ela a gente não vai entender o fato, não vai entender o caso, né? Então é uma questão assim, as pessoas na época consideravam a vitória de alguma coisa, né? Sendo como que Deus está ao lado daquele que venceu. Então, assim, em uma das batalhas, os ingleses venceram. Então, logo, Deus estaria do lado dos ingleses. Isso fez com que muitas pessoas, não todas, tá? Mas muitas pessoas acreditassem que Santa Joana d'Arc estava contradizendo os planos de Deus. E Santa Joana d'Arc também foi confundida com visionários da época, que seriam como se fosse hoje os que a gente chama de casos de alucinação. E como a gente viu lá atrás, não foi alucinação. O processo todo, né, para montar o tribunal, ele teve o apoio do bispo de o bispo Beálvares, eu não sei se é assim que pronuncia, mas espero que seja, e que se colocou que ele era a favor dos ingleses, né? E foi colocado também o vice-inquisitor de Rouen, né? Joan Lamaitre, e assessores e jurados também foram chamados, né? Na verdade, eles não foram nem chamados, eles foram corrigidos pelos ingleses. Olha só, nem sequer foram chamados, foram corrigidos pelos ingleses. E como acusação, eles usaram as mensagens celestiais que Santa Joana d'Arc havia recebido. Aquelas que eu falei de São Miguel Arcanjo lá atrás, né? Estão lembrados dela? E esse tribunal, gente, ele foi totalmente ilegítimo. Sabe por quê? Olha só, o bispo, ele não tinha autoridade nem como bispo diocesano e nem como legado pontifício. Santa Joana d'Arc, ele não tinha essa autoridade, então ele não podia estar nesse tribunal. A Santa Sé, que é a autoridade máxima da igreja, não foi avisada desse fato, então a igreja mesmo, de fato, nem sequer estava sabendo de tudo isso. E os clérigos que foram escolhidos para constituir esse tribunal, eles foram constituídos pelos ingleses. Não foi pela autoridade da igreja, foi pelos ingleses. Então foi um tribunal assim totalmente legítimo. E assim, ela, infelizmente, Santa Joana d'Arc foi morta na Inquisição. Numa Inquisição totalmente ilegal, né? E ela morreu olhando para um crucifixo e rezando.
Em 1449, Carlos VII ele dá início ao processo, né, de Santa Joana d'Arc para investigar esse caso, esse tribunal da Inquisição, né, que terminou favorável para ela, para Santa Joana d'Arc. Mas um pouco antes disso, já um tempo atrás, em 1445, a igreja abre um inquérito pontifício, já que a Inquisição foi usada de uma maneira abusiva, né? Então a igreja poderia sim abrir esse inquérito para analisar mais de perto esse caso. E a conclusão do processo, em 1456, acontece a conclusão do que a gente chama de o processo do processo, né? Que foi o processo para julgar o processo de Santa Joana d'Arc, que recobra de volta a memória de Santa Joana d'Arc. E em 1920, a igreja reconhece os méritos e a santidade de Santa Joana d'Arc. Então, contei para vocês alguma coisa que vocês não sabiam sobre o caso de Santa Joana d'Arc? Então, deixa aí o seu like. É novo no canal? Já se inscreve aí no canal para você ir aprendendo cada vez mais sobre a Igreja Católica. Me segue lá nas redes sociais para que você possa ir aprendendo cada vez, recebendo conselhos para viver uma vida cristã verdadeiramente autêntica, né? Comenta aqui embaixo o que mais te chamou a atenção no vídeo, se você tem alguma sugestão, se ficou alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para mais pessoas entenderem o que realmente aconteceu com Santa Joana d'Arc. E eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês, ó. Você sabe o que foi de fato o caso de Galileu Galilei com a Igreja Católica? Tá tudo explicado nesse vídeo aqui. Pode vir aqui assistir. Eu te espero no próximo vídeo. Fique com Deus. Até a próxima.